Pronto, deixa eu só conferir. Tá gravando aqui. Tá. Peraí, Tiago, que eu não abri aqui. Jesus, Tiago. Tá? Pronto. Eu vou sair e a senhora começa. Ai, tu não vai ficar, não? O quê? Não sei como é que eu vou saber o tempo. Não tem relógio, não? Não. Não sei o que você arranja um Ficar relógio. 40 não. minutos aqui. Não consegue ver não aqui? Consigo. Vê. Ele fecha, ele desliga? Não, Ou ele ele fica fica aceso o tempo inteiro. Não, então. 7h44. Para meia hora vai 8h15. 54. 8h15. 8h15. 8h20. 8h15. Ok. Graça e paz, meus queridos irmãos. Faz que eu bati a porta bem na hora. Graça e paz, minhas queridas irmãs da CIB de Valença, e não apenas as irmãs da CIB Valença, porque esse ano o Congresso Mulheres Vitoriosas está alcançando muito mais mulheres em todo o mundo através desse congresso online. Quero dizer do privilégio de estar com as irmãs, obrigada pelo convite, e nós vamos nessa noite refletir sobre graça e paz, minhas amadas, minhas queridas irmãs, você que está nos ouvindo, nos assistindo, através da CIB Valença, do Congresso Mulheres Vitoriosas. Eu quero dizer do privilégio de estar aqui com as irmãs, com os irmãos, e nós queremos nesta noite, nesse dia, refletir sobre, de novo, graça e paz, meus amados, minhas amadas irmãs, você que está aí acompanhando o Congresso Online Mulheres Vitoriosas. Esse ano, né, de forma inovadora, o Congresso Online, nós queremos agradecer o convite de estarmos juntos aqui. E nesse dia nós queremos refletir sobre algo muito especial, sobre a palavra. Dizem, eu acredito que seja um pouco de folclore, mas dizem que as mulheres falam muito mais que os homens. É verdade, mas talvez não tanto quanto falam, né? Tem uns homens também que gostam de falar. Mas nesse dia nós queremos refletir sobre como as palavras têm poder. E mais ainda, como essas palavras, elas são sementes que vão produzir frutos. Sabe, eu não sei se você já teve a experiência de plantar algo. Eu tenho uma pequena horta no fundo da minha casa e onde eu faço algumas plantações de hortaliças, de algumas coisas. E você sabe que tem vezes que se a semente não está boa, não produz, não nasce. Mas olha, a palavra não é bem assim. A palavra vai sempre produzir um fruto. E nós vamos pensar se a nossa vida, se as nossas palavras estão produzindo frutos bons ou frutos ruins. Para embasar a nossa palavra, eu quero ler com vocês dois pequenos trechos. O primeiro está em Tiago 1, 26. Se você puder, pode abrir a sua Bíblia. Tiago 1 e 26. Diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha que palavra forte nós temos aí no livro de Tiago. O outro texto, não menos forte, é Provérbios 15, de 1 a 4. O que diz Provérbios 15, de 1 a 4? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Vejamos, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento,
mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos neste momento te louvar pela tua palavra. A tua palavra que tem poder de transformar, a tua palavra que tem poder de trazer cura, de trazer libertação, de trazer bênção sobre nossas vidas. Neste momento especial, Senhor, nós queremos ministrar sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, seja no dia de hoje ou seja em qualquer outro dia, que elas possam ser abençoadas pela tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, que produz frutos de justiça, que produz o fruto do Espírito em nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender o poder das palavras na nossa mente, na nossa vida e na vida das pessoas que estão conosco. Nós oramos essas coisas, acreditando e crendo que o Espírito ministrará e completará toda a obra que precisa nas nossas mentes e nos nossos corações, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero começar mostrando para vocês aqui duas plantinhas. Talvez você não tenha visto, quando eu mostrei essa plantinha aqui, meu filho pensou que era coentro, mas não é coentro. Alguém pode aí tentar adivinhar, né? Algumas pessoas vão dizer, Adileide, é isso, é aquilo. Mas eu quero mostrar que no meio delas aqui, tem umas plantinhas que inclusive elas deviam ser arrancadas, porque elas não são as mesmas, ó, aqui diferente. Porque aqui eu plantei semente, sabe de quê? Eu plantei semente de alface. E nós temos aqui alface. Essa erva que nasceu aqui no meio não foi alface, mas as alfaces estão bem pequenas ainda. Nós temos aqui uma outra plantinha que eu também plantei. E ela é diferente. Não é semente de alface. Aqui nós temos o couve-manteiga. E eu plantei o couve-manteiga e ele produziu, aí já está nascendo outro. Mas observe também que aqui pertinho dele, olha, tem também algumas ervas daninhas. Então, nós temos as sementes, observem aqui, meus queridos. Aqui está a semente do couve-manteiga, aqui está a semente do alface. E aqui está uma outra semente, tá? Eu trouxe semente aqui para vocês verem. E você sabe me dizer de que é essa semente, essa terceira semente que eu estou mostrando? Ela nem é de couve e ela nem é de alface. E se eu plantar essa semente, e se eu pegar, porque eu planto bastante essa semente aqui, E se eu plantar essa semente, ela não vai dar couve e nem vai dar alface. Você sabe o que ela vai produzir? Ela vai produzir coentro. Ai, fazer igual, vou cobrir a marca, né? Aqui, ó. Coentro. Essa semente é de coentro. Então, se eu quero que produza-se coentro, eu não vou plantar alface e eu não vou plantar couve. Mas você vai me dizer assim, mas Adileide, são 3 coisas boas. Mas eu não utilizo o alface para tempero como eu utilizo o coentro. Irmãos, de uma forma prática, eu quero só quis ilustrar para vocês que eu escolho que semente plantar, que jarro plantar, como que eu vou cuidar dessas plantinhas e o resultado eu vou colher. Não tem como plantar coentro e colher alface. Não tem como plantar couve e colher coentro. O que eu planto, eu vou colher. Tá muito claro isso. Do reino vegetal tá muito claro. Mas sabe, nós temos esquecido isso na nossa vida espiritual. E mais ainda, nós temos esquecido isso quando nós estamos falando das nossas palavras. Quando o Provérbios diz aqui que
falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Está falando aí que nós precisamos colocar amor no nosso falar. E aí vem o grande desafio. Como colocar amor diante de tantas lutas, diante de tantas questões que envolvem a maternidade, o ser esposa, o ser filha, o ser... Olha, nada é impossível. Quando Deus nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele nos selou com o seu Espírito. O Espírito Santo, ele produz dentro de nós algo sobrenatural. Mas nós precisamos passar por um processo que nós entendemos que é na mente. Quando em Romanos Paulo diz que nós precisamos mudar a nossa mente, lá em Romanos 12, 1 e 2, ele fala da metanoia, mudança de mente. Ele está dizendo que se antes de conhecer Jesus, eu achava que as minhas palavras eram meras palavras, hoje eu entendo que as palavras são sementes que têm um poder de bênção ou de maldição. Tiago diz, pode da mesma fonte sair uma água amarga e uma água doce? Não, irmãos. A gente precisa compreender que as nossas palavras, elas vão produzir frutos e os frutos vai depender da semente. Eu preciso compreender que tipo de semente eu estou cultivando na minha vida. Vamos pensar em algumas sementes. A primeira semente que eu quero pensar com as irmãs é esse falar amável, que é a árvore de vida. O que é árvore de vida? É uma árvore que produz alegria, é uma árvore que produz paz, é uma árvore que produz benignidade, bondade. Alguém já ouviu falar de um fruto assim? Eu já li lá em Gálatas, quando está falando sobre o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. São 9 características e você vai observar que na grande maioria dessas características do fruto do Espírito, a palavra está relacionada, porque está muito relacionada ao outro. Eu muitas vezes acho que o que eu falo sou eu que falo mesmo. Quem não já ouviu alguém dizer assim, eu sou sincera? Minhas queridas, essa nossa sinceridade muitas vezes é tão somente falta de domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito. A palavra, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu preciso perder a necessidade de responder. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de responder com tranquilidade, porque na hora que chega aquela notícia, aquela palavra, a gente fica, eu tenho que dar resposta, eu não aguento isso. Pede o Espírito Santo para tranquilizar seu coração. Conversa com o papai. As nossas respostas, elas vão ser calmas quando nós nos deixarmos controlar pelo Espírito Santo. Sem esse controle, sem esse domínio próprio, sem esse amor, sem essa paz, sem essa longanimidade que é fruto do Espírito, nós seremos como tantas outras pessoas que estão semeando as sementes da discórdia, as sementes da insensatez, as sementes enganosas que destroem muitas vezes a autoestima do outro, que destrói muitas vezes a nossa própria autoestima. Então, eu preciso começar a mudar a minha mente, lembra? Metanoia. E a minha mente precisa compreender que eu não posso sozinha. Eu não posso sozinha. Eu já contei algumas vezes, talvez você mesma já tenha ouvido. Eu venho de uma família de cearense, nós somos 4 filhos e lá em casa nós éramos 6. E esses 6 falavam muito alto. Muito
alto. Quem conhece cearense sabe o que eu tô falando. Gente, eu casei com um baiano, mas não foi um baiano qualquer. Foi um homem extremamente calmo. E olha, a gente casou, né? A gente namorou 4 anos, eu no Ceará e ele em Casa Nova, Bahia, eu morava em Iguatu, Ceará. E quando a gente começou a conviver, né, ali, recém-casado, e eu muito animada, sempre muito, né, gesticulando e tal. E aí eu falava, amor, não sei o que, tal, falando, olha. Aí ele olhava pra mim, falava bem pertinho de mim, amor, pode falar baixo, eu tô aqui do seu lado. Ai, eu ficava com uma raiva, eu ficava chateada com aquilo. Mas sabe, meus queridos, Deus foi me tratando, foi me tratando, foi me tratando. Tinha vezes que a gente tava na igreja, e aí eu tava de um lado com algumas mulheres conversando, ele lá do outro lado, e alguém dizia, teu esposo tá falando. Aí ele fazia bem assim. Eu ficava com muita raiva ainda, eu ficava chateada, porque eu achava que ele tava falando mal de mim. Mas não era, ele queria o meu bem, só que se eu não quisesse mudar, meu marido não ia conseguir mudar. Essa mudança da forma de falar, do tom de voz e do que a gente fala, ninguém faz essa mudança. A semente que você vai lançar, ninguém escolhe por você. Somente você decide a semente que você vai lançar. Ninguém mais, nem marido, nem filho, nem pai, nem pastor, ninguém consegue fazer isso por você. Até um dia que eu me permiti ser controlada e eu melhorei muito, muito. Ai, Adelaide, você não fala mais alto, você é calma como seu marido? Não, a gente tem dia que a gente falha e a gente calma. E uma coisa que foi importante foi baixar o dedo, viu? Porque presta atenção, tem muita mulher que vai falar o tempo todo assim, ó. Tá, o dedo aqui. Aí, irmã, eu quero te dar uma dica. A primeira coisa que você vai fazer é baixar o dedo. Na hora que você baixa o dedo, ó, você já começa a diminuir o tom de voz. Porque a gente tem o desejo que o outro nos escute. Eu compreendi isso muito claramente. Eu queria ser ouvida. Quanto mais alto eu falo, mais eu mostro que eu quero ser ouvida. Mas sabe, eu posso ser ouvida falando baixo. Eu posso ser ouvida não ofendendo. Eu posso ser ouvida não tendo uma palavra ríspida. Eu posso ser ouvida não sendo tola, não falando coisas tolas. E mais ainda, quando eu faço isso, eu estou semeando. Eu estou semeando. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 15, ele coloca primeiro que a palavra calma desvia a fúria. Depois ele diz que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Você se torna alguém que consegue ensinar o outro. Tantas mães perdem a oportunidade de ensinar seus filhos porque gritam muito, porque usam a fala de uma maneira agressiva. E os nossos filhos não estão dispostos a ouvir a nossa fala dessa forma. Eles simplesmente se blindam, se fecham e nós não conseguimos atingir o coração dos nossos filhos, porque nós estamos tratando eles com rispidez. E como diz no versículo 1, a palavra ríspida desperta a ira. Queridos, o falar amável é árvore de vida. Como é bom estar perto de alguém amável, que tem amabilidade no seu falar. Como é prazeroso. E aí eu me pergunto como mãe, eu paro muitas vezes com os meus filhos, eu fazia isso mais vezes. Hoje eu tenho um filho casado, tenho um outro filho já de 19 anos que não mora mais com a gente. Agora, né, nesse tempo de pandemia, está conosco, mas ele já mora fora, já estudando fora. Mas eu perguntei muitas vezes a eles, o que você acha que eu posso mudar? E em algumas vezes eu ouvi a forma da senhora falar.
a maneira da senhora falar. É difícil ouvir isso, mas é preciso a gente ter clareza de como nós estamos agindo para a gente poder pedir ajuda ao Espírito Santo que está dentro de nós para efetuar as mudanças necessárias. E uma coisa que nós fazemos, pelo menos eu acredito que tem gente que faz, que é profundamente prejudicial na vida da família, é a semente da murmuração. Nós vamos falar, para nós encerrarmos essa nossa reflexão, sobre duas sementes importantes. A semente da murmuração e a semente da gratidão. Queridos, com certeza, vocês já ouviram falar muitas vezes sobre o poder da fala. O próprio trecho que nós acabamos de ler diz que quem é religioso e não refreia a sua língua tem uma religião inútil. O que adianta você vir para a igreja bonitinho, vamos, a gente é crente, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas não refreia a língua. A língua está produzindo sementes de maldição. O que você tem falado para os seus filhos? Que palavras você tem falado para o seu esposo, para o seu vizinho, para o seu pastor, para a sua liderança na igreja, para os seus liderados? Essas palavras são sementes, mas a palavra da murmuração significa que eu não estou grato. Quando a Bíblia diz sede agradecidos, ou em tudo dai graças, isso produz em nós vida, como Provérbios coloca. A palavra traz vida. Mas quando eu reclamo, murmuro, eu digo, olha, isso aqui tá bom, mas... Vocês conhecem mais a história do mas? A gente tem essa mania e eu me observo, eu quero desafiar você a se observar mais por causa desse mas. A gente vai elogiar uma pessoa, a gente diz, tá sendo muito bom, mas... Pronto, já está reclamando. Tá sendo, o pastor Fabrício, o irmão tal, tá fazendo isso legal, mas... Aí você destrói, você reclama e você vai colocar a semente, o veneno que está dentro de você. Como é importante nós estarmos agradecidos. Gratidão. Tem até, algumas pessoas aí na internet, tem até aula de gratidão, né? A Bíblia, há mais de 2000 ou quase 2000 anos, né? Porque os livros foram escritos depois que Jesus morreu e tal, então não tem 2000 anos ainda. Alguns livros, alguns dos escritos não tem 2000 anos, e a gente também não vai estudar teologia aqui, tá? A questão não é teológica, a questão é que a Bíblia sempre falou, desde Provérbios, desde lá em Deuteronômio, quando lá no Deuteronômio 6 diz, olha, ensina a palavra, ensina teu filho, instrui, e ele fala que precisa ensinar a palavra, mas hora nenhuma ele diz, reclama. Porque ensinar a palavra é ensinar a história de como Deus livrou o povo, de como Deus cuidava do povo, como Deus supria o povo. Sede agradecidos. E quantas vezes a gente olha para aquela história e a gente diz, poxa, que povo mal agradecido. Que sementes ruins foram aquelas que foram lançadas no deserto e que produziram frutos de morte, frutos de, muitas vezes, de uma destruição não só de uma família, mas destruição de muita gente, inclusive somente entrou na terra prometida Josué e Caleb. Mas eu quero que você pare um pouquinho de olhar para trás e olhe hoje para você. O nosso alvo não é olhar para as pessoas que fazem. Talvez você olhe para alguém e diga, Edileide, realmente, fulano é assim. Ela só produz semente, ou melhor, ela só planta sementes ruins. Ela só tem produzido sementes ruins. Mas você não pode mudar essa pessoa. O Espírito Santo quer tratar você. O Espírito Santo quer ministrar no teu coração.
É a você que ele está dizendo: a tua resposta seja branda. Faça tudo sem murmuração ou contenda. Esteja na tua boca cânticos, ações de graças. A tua palavra seja temperada. A tua palavra seja uma palavra de transformação. Pedro diz: quem for falar, fale como se estivesse falando a palavra de Deus. Imagine! A Bíblia está repleta de trechos e textos que colocam a importância da semente da palavra. Talvez você, nessa noite ou nesse dia, talvez você esteja pensando aí: poxa, eu também não sou assim, a pior das pessoas, eu não sou essa pessoa tão difícil assim, mas eu preciso melhorar. O processo de santificação, ele é um processo contínuo. E quando a gente não para se observar, a nossa mente começa a achar que é normal. Você começa reclamando porque seu marido faz alguma coisa. Você começa reclamando porque seu filho faz alguma coisa. Quantas vezes eu já parei para falar com determinadas mães que reclamam tanto dos filhos, queridos, e às vezes coisas tão administráveis, mas ao invés de ter uma palavra de gratidão pela vida do filho, há murmurações, há palavras de maldição. Você não quer nada, você não vai prestar para nada, você não tem futuro. Essas palavras marcam a vida daquele filho. Eu ouvi de uma jovem com seus 20, quase 30 anos, ela disse: a primeira vez que ela conseguiu sair de casa sem fazer uma chapinha no cabelo. Porque ela ouvia da mãe que ela era muito bonita. Mas os cabelos dela não eram bonitos, porque eram cabelos altos. E aquela menina cresceu entendendo que cabelos bonitos eram cabelos lisos. Até um dia que ela entendeu que a beleza dela não estava nos cabelos lisos, que o valor dela não estava no tipo de cabelo que ela tinha, porque ela aprendeu isso. Foi uma semente que a mãe lançou. Foi uma semente que a mãe lançou quando ela tinha 5, 6 anos de idade. Quantas sementes nossos pais lançaram que agora a gente precisa tirar de nós. E nós ficarmos atentos, porque nós não devemos repetir. Nós precisamos lançar, sim, palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Palavras de vida. Porque se nós não controlarmos a nossa língua, qualquer coisa que nós fizermos será como que sem valor. Sem valor. É o que Tiago diz. Eu preciso observar. Ah, Edileide, eu não tenho filhos. Tá, mas você tem alguém que você convive. Como tem sido essas palavras? Como é que você reage mediante uma injustiça? Ah, mas a gente não pode aceitar a injustiça, é verdade. E a gente pode perder o controle, e a gente deve perder o controle, e a gente deve ter uma palavra descontrolada. Sabe, queridos, no meu processo de desenvolvimento cristão, eu umas 2 ou 3 vezes ou mais, eu precisei voltar em alguns lugares para pedir perdão. Eu lembro de uma vez que eu estava na Secretaria da Fazenda, aqui em Santo Antônio já, e eu fiquei muito irritada com algo que eu me senti extremamente injustiçada. E eu tratei mal o auditor fiscal ali naquele lugar. Mas uns dias antes, eu já tinha feito uma promessa para mim. Se eu não controlar a minha resposta, se eu tiver uma resposta tipo essa que a gente leu, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se eu tivesse essa palavra dura, eu não precisava estar errada. Eu podia estar certa, mas se a minha palavra fosse dura, eu iria voltar para pedir perdão. Meus queridos, eu saí de lá muito braba. Muito braba. Imagina uma cearense braba. E aí,
Quando eu cheguei em casa, antes de chegar em casa, o Espírito já estava me incomodando. Ô, Edileide, para que isso? Que palavra dura, você não precisava ter dito aquilo, você simplesmente podia ter dito que não discordava, olha o teu tom de voz, olha, de que adianta isso? Que testemunho? E aí eu fiquei incomodada. A essa altura, lá já estava fechado e eu, Senhor, eu vou ter que voltar lá, Senhor, e agora? Tá bom, Senhor. No dia seguinte eu volto lá. Gente, quando eu chego lá, todo mundo já meio assim, né? Aí eu falei o nome do rapaz, cheguei lá e eu pedi perdão a ele. Ele, não precisa. A senhora não precisa pedir perdão. Eu disse, não é precisar ou não precisar. Eu preciso pedir perdão. Porque eu fui dura, eu fui ríspida. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que trata mal o outro, que é ríspido com o outro. Eu não quero que você pense que o Deus que habita em mim produz esse tipo de comportamento, porque eu agi errado com você. Eu quero lhe pedir perdão. A esse ponto eu já chorava, né? Assim, realmente um sentimento. Meus irmãos, eu quero dizer que isso funcionou muito e funciona comigo. Porque a partir do dia que eu disse, eu vou voltar para pedir perdão, eu fiz um compromisso comigo e com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas eu quero dizer que a gente precisa dar um basta nas nossas reações impulsivas. É claro que nós temos reações impulsivas por conta da nossa história, por conta de todo um histórico que nós temos, mas nós hoje temos o Espírito que pode nos dar domínio próprio. E a gente precisa estabelecer as estratégias para esse domínio próprio vir à prática. Eu quero desafiar você a ter um espírito de gratidão. Porque o espírito de gratidão, ele diminui a rigidez da fala. Toda vez que você quiser subir o dedo, você já baixa. E o tom de voz já vem junto. Tem gente que fala tão assim, que fica, né? Com os filhos. Edileide, você não conhece meus filhos. Edileide, você não conhece seu marido. Eu não conheço o seu marido. Eu não conheço os seus filhos. Eu não conheço o seu vizinho. Eu não conheço o seu pai. Eu não conheço sua mãe. Mas eu conheço um Deus que diz que você pode ter domínio próprio, que a sua língua pode ter controle, que a palavra de Deus é capaz de dar discernimento e sabedoria, e somente você pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Somente você vai poder fazer isso. Eu não conheço sua história, mas eu conheço um Deus que muda a história, um Deus que traz cura, um Deus que liberta, um Deus que diz, filha, filho, não importa a história que você tenha, a partir do dia que você me conhece, agora você tem um pai que o ama, que aceita você com o seu cabelo do jeito que é, com a sua pele, com a sua forma de ser, mas que quer que você produza um fruto chamado fruto do Espírito, e que dentro desse fruto só tem coisa boa, tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem bondade, tem mansidão, tem tanta coisa boa. Mas que para que eu produza esse fruto, eu preciso morrer. Assim como a semente precisa morrer para poder dar fruto, nós também precisamos morrer para que o Espírito possa viver em nós. Porque senão nós seremos religiosos, vivendo na carne. E nós não queremos viver na carne. Em Romanos, Paulo fala sobre esse viver no Espírito. Quem vive no Espírito, tem um comportamento diferente de quem vive na carne. Talvez você precise olhar os frutos que você tem plantado. Talvez você precise olhar não apenas como você está fazendo, ou a semente, mas já os frutos. Em alguns casos você já tem os frutos. Quantas mulheres não santificam a sua casa porque não controlam sua língua? Destrói sua casa. O livro de Provérbios mais de uma vez fala da mulher rixosa, da mulher reclamona. E aí eu vou para a filha reclamona, para a esposa reclamona, para o marido reclamão.
Porque nós precisamos ter clareza de que as nossas palavras, elas revelam o que tem dentro de nós. Primeiro, revela o que tem dentro de nós. Se eu só tenho reclamação, onde está o Espírito Santo? O que eu fiz com o Espírito que produz amor, alegria, que produz um fruto diferente? Minha querida, você que está nos ouvindo, eu quero te desafiar a se colocar diante do Senhor. Onde você estiver, você vai se colocar diante do Senhor e pedir o Espírito Santo para avaliar, para pensar, para discernir que sementes você tem plantado. Se arrepender. E que essa oração traga arrependimento. Se for preciso, cura. Se necessário, pedir perdão. Mas não fique onde você está. Nós sempre temos algo a melhorar. Onde você estiver, se você puder, baixe sua cabeça. Querido Deus, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Neste momento, Senhor, eu quero ministrar sobre a vida de cada uma dessas vencedoras, dessas queridas vencedoras que estão nos ouvindo. Que elas possam, a cada dia, produzir o fruto do Teu Espírito. Que o fruto do Teu Espírito seja tão radiante na vida delas, que as pessoas, ao enxergá-las, não possam ver nada mais senão a Tua presença gloriosa. Eu quero te pedir que elas possam ter capacidade e vontade de Te obedecer, Senhor. De ser gratas a Ti, de colocar nos seus lábios palavras de bênção, de luz, de esperança, de amor, de fé. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha primazia nas nossas vidas e que nós possamos a cada dia nos comprometer com uma vida de santidade, de domínio na nossa língua e de, principalmente, comunhão contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Minhas queridas, meus queridos, muito obrigada. Que o Senhor abençoe e guarde cada uma de vocês, mulheres vencedoras. E se Deus permitir, nós teremos futuramente, né? O congresso também, pessoalmente. O que temos hoje é dizer, amamos vocês, vocês estão no nosso coração. Que Deus abençoe, sintam-se abraçadas, em nome de Jesus.